Fala galera, então vamos finalmente a todos os spoilers de Argylle Super Espião. Simplesmente, galera, esse filme aqui tem tantos reviravoltas que eu precisei escrever o roteirinho aqui, porque não tinha outro jeito. Bora lá! O filme começa na Grécia, onde o espião britânico Aubrey Argylle se prepara para atacar seu alvo, um terrorista chamado Lagrange, que na verdade é a personagem da Dua Lipa. Depois de uma breve dança juntos, Lagrange faz seus assassinos apontar suas armas para Argylle. Ele então contata sua parceira Keira, que usa sua tecnologia para encontrar uma maneira de Argylle escapar. Lagrange então encurrala Argylle e Keira do lado de fora e atira neles, atingindo Keira no peito. Enquanto o Argylle tenta salvar ela, ele contata seu outro parceiro, que é o Wyatt, que é o personagem do John Cena, para capturar Lagrange antes que ela possa escapar. Wyatt a pega e ele e Argylle interrogam Lagrange para saber quem é o empregador. Acontece que ela está trabalhando para Fowler, o diretor que também contratou Argylle e Wyatt. Lagrange se envenena antes de ser levada, e Argylle agora se pergunta em quem que ele pode realmente confiar. A cena muda para a leitura de um livro da Anne Conway, que é a personagem da Bryce Dallas Howard, autora da série de livros da Argylle, e também assim, que já tem toda a cena do último capítulo do quarto livro que ela está escrevendo. Depois de responder algumas perguntas na apresentação do livro, ela mais tarde vai para sua cabana particular com seu gato de estimação Wolf, para começar a escrever o quinto livro. Ela passa a noite escrevendo tudo, pensando que já completou antes de ir para a cama. Pela manhã, Ellie é contatada por sua mãe, Ruth, que passou a noite toda lendo o manuscrito que Ellie enviou para ela. Ruth diz que o livro é bom, mas ela não gosta do final, chamando que precisa trabalhar um pouco mais. Ellie então começa a tentar escrever outro novo capítulo para tentar encerrar melhor o livro. Ela imagina vários cenários para dar a Argylle um final melhor, mas não consegue. Ellie decide pegar um trem com Alf para visitar Ruth em Chicago, e o pai também, quando ela sugere ajudar Ellie a terminar o livro. No trem, ela é abordada por um homem chamado Aiden Wilde. Ele finge ser fã de Ellie antes de informar que há pessoas no trem que estão perseguindo ela. Momentos depois, um fã aparece com uma faca disfarçada de caneta, forçando Aiden a entrar em ação e começar a lutar contra assassinos, enquanto Ellie tenta se esconder, embora visualize o próprio Argylle no lugar de Aiden. Isso acontece o filme inteiro, Um dos assassinos é um homem chamado Carlos, que Ellie reconhece pela parte de leitura de apresentação lá do quarto livro, que era um suposto fã. Aiden então leva Ellie até o final do trem, onde ele explode as portas e salta de paraquedas com ela e com Alf para fora do trem, onde ela desmaia no ar. Quando Ellie acorda, Aiden cortou o cabelo e revela que a levou para uma cabana. Ele informa que os assassinos vêm de uma organização sinistra chamada Divisão, liderada pelo diretor Ritter. Eles acreditam que os livros de Ellie prevêem certos eventos em sua linha de trabalho, e já leram o manuscrito do livro 5 e estão esperando que ela escreva o capítulo final. Ritter é mostrado executando seu vice-diretor, por ele não ter conseguido prender Ellie lá no tudo que aconteceu no trem, e adquirir um arquivo mestre que pode expor todos os agentes da divisão. Além disso, o personagem Wyatt é baseado em Aiden, enquanto Keira era uma pessoa real que aparentemente morreu. Aiden traz Ellie e Alf com ele para encontrar um informante chamado Bakunin, que iria entregar o arquivo mestre para ele. Na esperança de ter uma ideia de onde encontrar Bakunin, Aiden convence Ellie a começar a escrever o próximo capítulo, que Ritter e seus homens ouvem porque alguns fãs gravam Ellie em seus telefones, A dupla é conduzida a um apartamento supostamente pertencente a Bakunin. Eles não encontram nada além de uma abertura sobre o piso, onde Aiden encontra um livro com informações escritas pelo Bakunin. Logo, os assassinos de divisão começam a dirigir ao prédio, fazendo com que Ellie e Aiden se escondam sob as tábuas do piso. Depois de um tempo, Aiden surge de baixo para começar a matar os assassinos. Antes que mais pessoas comecem a chegar, os dois vão até o telhado, e pulam, e tem toda aquela cena do trailer que é o Alf pulando junto, que é o gatinho, Aiden traz Ellie para sua casa em Londres por segurança. Ele vai até o banheiro e fala com seu patrão com o chuveiro ligado. E ele ouve Aiden dizendo que ela precisa de uma bala na cabeça, que ele quer muito dar essa bala na cabeça dela. Temendo por sua vida, ela agarra Alf e contata Ruth para que ela mesma possa ir para Chicago com Alf. Ao chegar, Ellie se junta a Ruth antes que seu pai chegue, e acaba mostrando que o pai dela é o Ritter. Ele começa a mexer nas coisas de Ellie antes de Aiden chegar, dizendo a Ellie que esses dois não são pais dela. Depois que o Ritter abandona a atuação de pai, aponta uma arma para ele e com um sotaque britânico para Ellie. Aiden atira nela e nocauteia o Ritter antes de tirar Ellie horrorizada, infelizmente deixando Alf para trás. Aiden acompanha Ellie para conhecer seu empregador, o Alf Solomon, que é o personagem do Samuel Jackson. Aqui ele descobre que o verdadeiro agente Argylle é outra senão a própria Ellie. Seus livros não eram previsões, mas sim memórias de sua vida passada como espiã. Seu nome verdadeiro é Rachel Kyle, e ela perdeu a memória depois de uma missão que deu errado. Ritter e Vogler chegaram até Rachel antes de Aiden, e eles se passaram por seus pais, fazendo acreditar que sempre foi uma aspirante escritora,
para que pudesse documentar seus pensamentos e eventualmente, né, colocar tudo que estava acontecendo lá. Eles esperavam que o último livro revelasse a localização do arquivo mestre. Ellie fica perplexa com a revelação até que Aiden a envolve em combate, e ela é capaz de utilizar suas habilidades de memória para neutralizar. Solomon diz a Ellie e Aiden que o arquivo mestre está na posse de uma associação da divisão chamada simplesmente a Guardadora de Segredos, tá? A dupla viaja até a Arábia, onde Ellie deve se tornar Rachel mais uma vez. Enquanto espera para falar com a Guardadora de Segredos, Aiden começa a dançar com Ellie, dizendo que eles estavam envolvidos romanticamente. A guardadora vê Ellie sozinha e fala com ela, onde ela age bem o suficiente como Rachel para que receba da Guardiã Mestre o arquivo, né, colocado lá. A divisão, então, ela consegue, deixa eu voltar um pouquinho aqui, e essa parte toda é onde a Guardiã dos Segredos é simplesmente a Sofia Boutella, tá? Deixa eu continuar aqui. A divisão consegue rastrear Ellie e Aiden, capturando os dois e trazendo eles a bordo lá, cara, de um grande navio. E Ellie tinha acabado de saber que ela mesma era um trunfo da divisão. Um flashback revela que ela matou o Bakunin antes de pegar o arquivo mestre, e a explosão desencadeou a destruição de seu apartamento e levou à perda de memória. Para se salvar, Ellie atira no peito de Aiden para fazer Rita pensar que ela está do lado deles. Ela também, essa parte, galera, é simplesmente o quê? A Ellie atira, tá, nos únicos 5 centímetros que existe, assim, ó, como se fosse um diâmetro, né? Que é cara, um pequeno espaço que existe no coração, onde a bala passa e não perfura o coração. E é ali onde tem essa pseudo-salvação. A única coisa que ela tem que fazer é o quê? Impedir que o sangramento continue. Ou seja, depois que ela tira, ela vai lá e tira, né, do Aiden o seu celular, ela pega um pano e coloca no buraco ali aberto pelo tiro. E assim, entendeu? O que acontece? Toda a parte que ela acaba atirando, né? Que a Ellie, como o Ritter, acaba atirando lá no Aiden e tudo mais. Deixa eu voltar aqui pra gente poder continuar. Ela também, aí ó, que eu continuo, né? Ela também tem que se mostrar que ela não se importa com o Alf, que está sob custódia do Ritter. Na verdade, ela atirou nele em uma área específica para que a bala atravessasse seu peito, mas errasse o coração, tá? Tudo aquilo que eu acabei de contar tudo mais, né? Algo que Ellie tirou de uma teoria de fã sobre como que ele poderia ter sido trazido de volta. E aqui tem toda uma questão da Keira, tá? Porque que acontece? A Ellie conta que recebeu um e-mail de uma fã sugerindo como que a Keira poderia voltar num potencial quinto livro ou sexto livro, tudo mais, tá? Que é justamente essa questão da bala ter perfurado justamente esses 5 centímetros ali que existe, tá? No coração ali. E ela poderia estar viva, tá? Então essa seria a grande possibilidade de retorno da Keira. Por causa, né, dessa fã que mandou o e-mail e não tinha o nome de quem era a pessoa que estava, né, enviando esse e-mail, é da onde que a Ellie tira essa ideia de como tirar no Aiden e tudo mais, tá? Logo depois, o que acontece, cara? O Aiden se liberta e mata seus, né, capangas que estão ali em volta e vai ajudar a Ellie. Ellie vê uma última alucinação de Argyle, dizendo a ela que, na verdade, a Ellie nunca precisou que ele fizesse as coisas por ela. Antes de enfrentar Carlos e seus capangas que tem que parar com os tiros depois que o petróleo começa a vazar. E aqui, galera, é toda uma questão importante que acontece no filme, tá? Eles estão no navio e esse navio é um navio petroleiro, ou seja, quando tem toda essa parte do Aiden com a Ellie e tem, né, os capangas liderados pelo Carlos indo atrás deles, os tiros acabam perfurando, né, alguns encanamentos e começa a vazar petróleo. Então a sala inteira fica com petróleo. E a Ellie se lembra que ela já foi uma patinadora e ela simplesmente pega e coloca embaixo, né, do seu sapato, assim, cara, 2 facas. Ela quebra 2 facas e coloca essas 2 facas embaixo dos seus sapatos, virando simplesmente as lâminas de patins, tá? De patinação no gelo. E ela vai patinando pelo petróleo e vai matando os homens todos. E tem muita coisa sendo falada já, porque, né, ela não acaba não ficando suja de petróleo e tudo mais, né, na sua roupa e nada. Mas é toda uma questão de bizarrice do que acontece, tá? Na sequência de ação do Matthew, que tem várias. Naquele momento ali que o Aiden encontra a Ellie, logo depois, né, que ele consegue derrotar os capangas e encontra a Ellie lá, que a Ellie já tinha fugido do Ritter, e daí a Ellie conta em relação a o porquê que ela atirou nele e onde ela atirou nele e o que era o caos dela salvar ele
com essa tal história dos 5 centímetros do coração, tudo mais. Tem toda uma sequência dos dois lutando contra vários capangas que precede essa parte do petróleo, que é justamente assim, ó, é uma grande sequência dance, tá? E nessa sequência toda é aquele pastiche todo colocado, coisas que o Matthew Vaughn sabe fazer muito bem, sabe coreografar muito bem e cai muito naquela relação do gosto, tá? Tu pode comprar e gostar, não pensar no que está acontecendo lá, porque é uma grande cena de pastiche, de uma cena de ação em volta com música, em volta com, né, o Aiden e a Ellie se aproximando romanticamente enquanto que estão matando. É toda uma composição que acontece ali, tá? Deixa eu continuar aqui, ó. Desliza pelo óleo, né, lá patinando, turma, acabando com os assassinos e tudo mais, e o último que ela mata é o Carlos, tá? Simplesmente como? Tirando a faca que tava colocada ali, né, no seu sapato e atirando, acertando o coração lá do Carlos, tá? Vamos seguir aqui. Eles acabam chegando na sala de controle lá do barco para enviar o arquivo mestre pro Solomon, que lá estava esperando lá, tá? Lá, e o Solomon, na verdade, assim, o personagem do Samuel Jackson, ele é um digamos assim, encarregado da CIA, tá? Ex-diretor da CIA. E ele tá escondido porque o Ritter quer pegar ele, e o Solomon está escondido num vinhedo na França, que é onde o Aiden leva a Ellie para encontrar o Solomon e onde a Ellie acaba descobrindo toda a verdade, que ela na verdade é a Ritter e tudo mais, ela é a verdadeira agente Argyle, tá? Então o Solomon tá esperando para receber esses arquivos e a gente vai tendo sua composição de cena ao mesmo tempo, tá? Só que acontece, o Ritter aponta o rifle para os dois, tá? Alf então avança em direção ao vilão e começa a arranhar seu rosto, dando a Aiden a chance de atirar e matar o Ritter. Infelizmente, Alf arrancou os olhos, pois foi necessário uma varredura de retina para concluir o upload. Então, mas Aiden encontra uma maneira alternativa. A dupla começa a enviar o arquivo para Solomon, só que aparece a Vogler, tá? Que é a que fazia a mãe lá da Ellie, em toda essa imaginação toda colocada, e ela, na verdade, o que que ela é, tá? Ela é uma cientista, digamos assim, uma psiquiatra, que entende muito bem de como trabalhar a mente humana, e ela pega uma caixinha de música, essa caixinha de música ela consegue ter o controle sobre a Ellie, como se fossem comandos, entendeu? Sabe aquela situação do Corra? É basicamente a mesma colocada aqui, tá? Então a Vlogler, ela é simplesmente, cara, uma psiquiatra que tem entendimento muito claro, assim, de como ir fazendo com que as pessoas, tendo controle mental sobre as pessoas. É basicamente isso que ela faz, tá? Então nessa parte final o que acontece? Ela, através da música da caixinha de som, da caixinha, aquelas caixinhas pequenininhas de música que tem, ela faz a Ellie confrontar o Aiden, e o Aiden não quer lutar contra ela de nenhum, e a Ellie vai praticamente matar, tá, o Aiden lá e tudo mais. Deixa eu seguir aqui, ó. E nisso eles vão, né, parando e voltando o upload, tá? Aiden luta com Ellie com relutância, quase morrendo, até que um agressor mascarado salta, simplesmente aparece lá e acerta a Vlog com uma chave inglesa, fazendo com que ela deixe cair a caixa de música, que se estilhaça batendo no chão. Interrompe o controle mental que estava acontecendo na Ellie. O agressor é a Keira, que sobreviveu ao ferimento da bala da mesma forma que Aiden sobreviveu dele. Porque foi Keira quem sugeriu a teoria a Ellie. Foi ela que enviou lá o e-mail. No final, cara, os três acabam enviando o arquivo mestre lá pro verdadeiro Alf, o Solomon, tá? E acaba, né, explodindo toda a parte lá do petroleiro, do barco, entendeu? Com a Keira, o Aiden e a Ellie saindo de barco. E nisso a gente vê até algo que acontece durante o filme inteiro, tá? As cenas da vida real vão se cruzando e se alterando ou se formulando ao mesmo tempo do que acontece na parte da literatura. Então a gente vê saindo do barco com os fogos no fundo, na vida real, Aiden, Ellie e a Keira. E a gente vê no mundo literário o verdadeiro final do livro 5, né, que agora está sendo lançado pela Ellie Conway, com o Argyle, o Wyatt e a Keira indo embora e os fogos acontecendo no fundo ao mesmo tempo, tá? Então lá no final, a última cena do filme é o quê? É a Ellie apresentando o último livro, tá? Para todos ali que estão, novamente, como se fosse uma sessão para fãs, de leitura de livros e tudo mais. Quem tá presente nessa leitura? O Solomon, a Keira, o Aiden segurando o gatinho, o Alf, tá? Só que daí no final, o que acontece? A gente vê
apenas as costas de um homem. Isso eu coloquei muito bem já num vídeo de cena pós-crédito, tá, galera? Quanto maior o espião, maior a armação. Que é uma fala, digamos assim, do marketing utilizada pelo Argyle, tá? E esse homem com a camiseta amarela levanta para o espanto total da Ellie. E quando a imagem troca para esse homem que vai fazer a pergunta, a gente vê que é o Henry Cavill, que é, né, o ator que estava fazendo o Argyle na cabeça, na imaginação toda da Ellie. E ele faz uma pergunta, só que ele tá com visão um pouquinho diferente, tá? Cabelo compridinho, assim, bem estilo anos 80, assim. Diferente do cabelo mais pitado militar, que é a visão que a Ellie tem quando tá imaginando o Argyle na parte literária e tudo mais. Faz uma pergunta, só que daí ele complementa essa pergunta pra Ellie. Mas eu tenho certeza que tu tem muito mais perguntas pra mim. Dá um sorrisinho e acaba o filme. Ou seja, daí a gente entra na cena pós-créditos lá, que já tem um vídeo exclusivo aqui, galera, falando sobre ela. Só que fica claro que na verdade o Argyle, ele existe de verdade. E ele também está presente dentro de uma lembrança da Ellie. E a gente vai ter daí uma possível sequência, que seria o Argyle Book 1, né? Que seria, na verdade, essa história toda acontecendo agora com os seus personagens. Assim como eu falei na cena pós-créditos, no vídeo lá que eu já fiz. Cara, não duvido que o personagem do Wyatt, que seria o do John Cena, também apareça, também esteja nessa composição toda, porque, cara, o John Cena, junto com o Henry Cavill, né, num potencial momento de sequência, seja para ser contra a Ellie e o Aiden, seja para ser a favor, né, tem a personagem da Sofia Boutella, então tem várias possibilidades para acontecer nesse futuro todo do mundo de Argyle. Veremos se teremos realmente essa possibilidade, porque a bilheteria já da estreia nos Estados Unidos está bem abaixo, mas muito abaixo do que era esperado. Mas galera, independente disso, esses aqui foram todos os spoilers de Argyle Super Espião. Coloquem embaixo nos comentários para que a gente possa seguir conversando, galera. Esse filme aqui tem muitas reviravoltas e é difícil, cara. É difícil fazer esse aqui. Tanto que eu fui parando aqui o próprio roteiro que eu tinha feito aqui para ir pontuando algumas situações que foram acontecendo. Não esqueçam sempre, galera, daquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. TIG04, viva o sonho aqui.